Pai, seja convosco, amém? Quero dizer que é uma alegria estar aqui com vocês nessa noite. É um prazer, um privilégio ver cada um de vocês aqui nessa noite. O rostinho de vocês aqui me alegra, amém? Aleluia, Jesus. É muito bom, é bom demais cultuar o Senhor, amém, irmãos? É muito bom adorar esse Deus vivo, poderoso, soberano, fiel, a quem nós servimos, amém? Glória a Deus. Diga para o seu irmão que está do seu lado, diga assim, é bom demais adorar o Senhor. Diga assim, você está animado hoje? Amém? Glória a Deus. Diga assim para ele, manda a tristeza embora. Em nome de Jesus. Diga para ele também assim, a alegria do Senhor é a tua força. Amém? Glória a Deus, que nosso ânimo e a nossa motivação na quarta, seja também no domingo, em todos os dias, amém, irmãos? É isso que o Senhor quer, amém? Vamos louvar com aquela canção onde o Espírito de Deus está. Eu sou livre. Quantos são livres aqui? Diga aleluia. Amém? Você é livre? Você é livre para adorar o Senhor? Aleluia. Como você está? Você puder fechar teus olhos nessa noite. Aleluia, Jesus. Tu és bem-vindo nesse lugar, Espírito Santo de Deus. Tu és bem-vindo, nós te adoramos, Senhor. Oh, Espírito Santo, te adoramos. Te bendizemos, te exaltamos, Senhor. Você possa adorar nessa noite com todo o seu ser, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Como se hoje fosse o último dia da sua vida. Porque nós não sabemos as próximas horas. Isso não nos pertence o amanhã, irmãos. Que nós possamos adorar o Senhor com esse empenho, com essa alegria. Nessa noite, em nome de Jesus. Onde Espírito de Deus. Muito baixa essa música. Tem que subir mais aí. Oh, Espírito de Deus. Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo nesse lugar, Senhor. Que você possa ficar em espírito de adoração nessa noite. Para que o céu desse lugar seja rasgado em nome de Jesus. Comece a chamar a presença de Deus, irmãos. Atrai a presença de Deus com a sua adoração nessa noite. A presença de Deus é atraída pela nossa adoração, amém? Aleluia! Eu sou livre. Aleluia! Aleluia! Onde Espírito de Deus está, eu sou livre. Declara isso nessa noite. Onde Espírito de Deus está, eu e você somos livres. Onde Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde Espírito de Deus está, eu e você somos livres. Liberdade está nesse lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Somos livres. Jesus reina nesse lugar, igreja. Jesus reina nesse
somos livres. Você pode ficar de pé nessa noite mais um pouco. Vamos adorar o Senhor. Aleluias. Oh, seja adorado nesse lugar, Jesus. Seja entronizado, Senhor, em cada vida, em cada coração aqui nessa noite, Pai. Seja entronizado, Senhor, que todas as cadeias do inferno caiam por terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se declare livre nessa noite. Se declare livre nessa noite. Você é livre para adorar aquele que vive e reina para sempre. Você é livre para adorar aquele que é rei, Rei dos reis, Senhor dos senhores, igreja. Aquele que é o noivo, aquele que vai voltar. Aleluia. Oh, o Espírito de Deus está aqui. Ele te dá liberdade nessa noite. Onde o Espírito de Deus, onde o Espírito de Deus está, você é livre, eu sou livre. Eu sou livre. Oh, diga isso nessa noite. Onde o Espírito de Deus está, eu e você somos livres. Onde o Espírito de Deus, onde o Espírito de Deus está, oh, eu sou livre. Livre para dançar na presença do Senhor, livre para adorar, para levantar minhas mãos. Espírito de Deus, livre para gritar, livre para declarar que só Ele é Deus. Somos livres. Liberdade só nesse lugar. Liberdade está nesse. Oh, sim, está nessa noite. Com misericórdia, oh, e graça, a graça de Deus fluindo. Está fluindo nessa noite, igreja. A graça de Deus. Somos livres. Jesus, Jesus reina nesse. Ele está reinando, sim, com misericórdia. Fluindo sobre nós. Somos livres. Oh, liberdade. Liberdade está nesse. Declare, se você é livre, declare essa noite. Com misericórdia. Abra a tua boca bem aberta e declare. Fluindo sobre. Quando você declara essas verdades, você se torna verdadeiramente livre. Oh, Jesus, Jesus. Jesus reina nesse. Se Ele reina, Ele reina. Oh, nós te adoramos essa noite, Senhor. Fluindo sobre nós. Somos livres. Agora eu quero ouvir as vozes. Coloca a mão no teu coração nessa noite. Coloca a mão no teu coração nessa noite onde você está. Com teus olhos fechados, diga assim: Jesus reina nesse lugar. Com misericórdia, Ele está reinando aí dentro de você, amém? Fluindo sobre. Declare com toda a fé do seu coração. Somos livres. Declare mais uma vez, Jesus. Oh, oh, oh. Jesus reina nesse lugar. Com misericórdia. Diga a Ele nessa noite. Fluindo sobre nós.
somos livres. Vamos todos juntos nessa noite declarar que a liberdade está nesse lugar. Liberdade está nesse. Eu declaro nessa noite que vocês são livres. Nós somos livres para adorar o Senhor. Nada vai nos impedir de adorar. Nada vai impedir o fluir de Deus nesse lugar. Fluindo sobre. Oh, somos livres. Jesus reina nesse lugar. Com misericórdia. Ele está reinando sim. Jesus, somos livres, somos livres, oh, oh, somos livres, oh, somos livres. Somos livres. Oh, Senhor, te damos graça por essa liberdade que o Senhor nos deu. Por meio do Teu Espírito Santo, Senhor. Nós te estamos gratos nessa noite por essa liberdade maravilhosa de expressar a adoração ao Teu nome, de expressar o louvor a Ti nessa noite, Senhor. Todas as algemas, Senhor, que nos prendia, caiu por terra. E o Senhor nos tirou do lamaçal do pecado. O Senhor nos tirou das garras de Satanás. Nos trouxe para a Tua maravilhosa luz. Por isso nós somos livres, Senhor. E nós podemos Te adorar, Senhor. Nós podemos exaltar o Teu nome independente de qualquer circunstância. Independente de qualquer luta, Senhor. Nós podemos adorar o Teu nome porque Tu és digno. Tu és digno. Só Tu és digno, Senhor. Aleluia. Nós somos livres. Nós somos livres. Nós somos livres. E você que é livre, aplauda bem forte a Ele nessa noite. Aplauda bem forte nessa noite porque você é livre. Você é livre para adorar aquele que te criou, que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Jesus, damos graças, Senhor, nessa noite, Pai. Aleluia. Você pode sentar nessa noite. Glória a Ti, Jesus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Que amém xoxo é esse, pelo amor de Deus? Glória a Deus, estou diante de um povo mais que vencedor, amém? Amém. Glória a Deus, você quer que seja mais que vencedor? Aleluia, Jesus. Vou falar de algo nessa noite, irmãos, que... Aleluia, Jesus. É algo que a gente vem enfrentando constantemente, cada um de nós. Ninguém está livre de enfrentar o deserto. Não é verdade? Uma vez ou outra, nós estamos enfrentando um deserto nas nossas vidas. E o Senhor quer nos dar instrução nessa noite, quer nos mostrar como enfrentar o deserto, amém? Glória a Deus. Então nosso irmão que é o... Não é o nome mesmo? Passa as mensagens lá. Já fica com essa aí na mente, viu? Como enfrentar o deserto. Glória a Jesus. E você pode entrar lá no YouTube, lá, irmãos, tem as mensagens. Nosso blog, o endereço está ali no mural ali, ó. Você pode entrar lá. Você vai encontrar as mensagens, todas as mensagens dos cultos, dos congressos, das primícias. Nós estamos ali ministrando para que vidas sejam edificadas, pessoas sejam restauradas, transformadas, libertas, amém? Então o Senhor nos deu esse recurso justamente para isso, que você possa entrar lá e receber de Deus, amém, irmãos? Se você não entrou ainda, o endereço está ali, você vai dar uma olhadinha ali no mural. Quero que você abra sua Bíblia aí em Êxodo,
o capítulo 5, irmãos. Glória a Ti, Jesus. Tu és adorado nesse lugar, Senhor. Tu és adorado, Espírito Santo de Deus. É o Senhor que fala conosco, que nos ensina todas as coisas, que nos guia em toda a verdade, Senhor. Nós dependemos de Ti. É o Senhor que traz luz ao nosso entendimento, porque Tu és a própria luz, Senhor. Nós Te adoramos nessa noite, Pai. Nós queremos aprender de Ti nessa noite, Pai. Que essa semente que ao cair em nosso coração, ela cai numa terra fértil, Senhor. Que ela venha germinar e dar muitos frutos para a Tua glória, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós proibimos todo o roubo da palavra nessa noite, Pai. Nós proibimos todo o desvio da palavra nessa noite, porque muitas vezes, Senhor, a palavra é lançada e muitas vezes o inimigo consegue distorcer de uma forma que as pessoas recebem de uma maneira errada. Mas em nome de Jesus, nós proibimos essa ação maligna aqui hoje. Em nome de Jesus. E nós declaramos que Teu Santo Espírito vai colocar essa palavra dentro de nós. E nós vamos, Senhor, oh Pai, praticá-la, Pai, em nome de Jesus. Nós vamos viver essa palavra, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite, irmãos. Cada vez que o Senhor nos ensina alguma coisa, é porque Ele vai nos dar a oportunidade de praticar aquilo que nós estamos aprendendo, amém? Ele nunca nos ensina algo à toa. Ele nunca nos mostra algo, nos revela algo para a gente simplesmente guardar e pronto, irmãos. É porque Ele sabe que lá na frente a gente vai precisar dessa palavra e a gente vai precisar pôr ela em prática, amém? Eu falo isso por experiência própria. Cada vez que eu aprendo, cada vez que o Senhor me revela algo, um pouco de tempo mais adiante, eu vejo aquilo ali, sabe? Aquela situação onde eu tenho que colocar aquilo que o Senhor me ensinou em prática. E só vai funcionar se nós colocarmos em prática. E nós só vamos ver resultados se nós colocarmos em prática, amém? Amém, irmãos? Você está ligado nessa noite? Diga para o seu irmão que está do seu lado aí, fica ligado, meu irmão. Você vai receber de Deus nessa noite. Não deixa ele dormir, não. Não deixa, irmão. Você está do lado dele, não deixa dormir. Em nome de Jesus, não deixa se desligar, não, amém? Então, aqui no capítulo 5 de Êxodo, o versículo 1 diz assim: depois disso, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixe o meu povo ir para celebrar minha festa no deserto. E no versículo também, capítulo 7, passa uma página aí, não sei como é, está na sua Bíblia. O versículo 16, o Senhor tornou a falar com Moisés de novo e disse: diga-lhe, o Senhor, o Deus dos Hebreus, mandou-me dizer-lhe: deixe ir o meu povo para prestar-me culto no deserto. Mas até agora você não me atendeu. No capítulo 8, versículo 1, novamente, o Senhor falou a Moisés: vá ao faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor: deixe meu povo ir para que me preste culto. No capítulo 8 também, o versículo 20, no 20 diz assim: depois o Senhor disse a Moisés: levante-se bem cedo e apresente-se a faraó quando ele estiver indo às águas. Diga-lhe que assim diz o Senhor: deixe meu povo ir para me prestar culto. No 9, o versículo 1, já no finalzinho diz também: deixe meu povo ir para que me preste culto. No versículo 13 também do 9 diz: deixe meu povo ir para que me preste culto. No 10 também a mesma coisa: deixe meu povo ir para que me preste culto. No 10 do capítulo 24, fala assim: vão e preste culto ao Senhor. O faraó disse para Moisés, mandou chamar Moisés e disse: vão e preste culto ao Senhor. E mandou que deixasse as ovelhas, os bois, as mulheres, as crianças, né? E a gente já conhece um pouco a história. O pastor aqui, o apóstolo Nádio, estava aqui pregando esses dias, falando sobre isso. Mas nós queremos focar nessa questão, irmãos, do deserto. Como nós devemos nos portar no deserto. O que é que o Senhor quer de nós no deserto? Qual é a nossa atitude no deserto? O que é que o Senhor quer que você faça, que eu faça quando estiver no deserto? Quando estiver no meio das provas, das lutas, das tentações. O
que Ele mesmo permite que nós passemos para nos provar. Engraçado, né? Que o Senhor fala assim, ó. Vocês vão ser provados como ouro no fogo. Imagina, irmãos, que temperatura altíssima que é o ouro, né? O fogo para provar o ouro, para refinar o ouro. E a gente nem para pensar nisso. A gente acha que vai ser moleza. Vai ser papinha na colher. Vai ser fácil demais. Mas quando a gente está passando, que a gente está sendo provado, a gente vê que não tem nada a ver com facilidade. Mas o Senhor quer uma resposta, amém? O Senhor quer uma resposta nossa no deserto. E com certeza essa resposta não é murmuração, não é reclamação. Não é questionamento com Deus. Essa resposta que Ele quer é adoração. Diga para o seu irmão, essa resposta que o Senhor quer é adoração. É uma verdadeira adoração a Ele. Diga isso. É uma verdadeira adoração a Ele. Diga a Ele também que você preste culto a Ele no deserto. Diga a Ele que você sirva a Ele no deserto. Amém, irmãos? Você crê nisso? Também não tem como não crer, né? Está escrito aqui, se não crer, misericórdia. Se não aceitar, aí está rejeitando a própria palavra de Deus. Então o Senhor, Ele quer que a gente preste culto, que a gente adore, que a gente celebre o nome dEle. Mesmo que seja em meio às lágrimas. Mesmo que seja chorando. Porque muitas vezes a luta é tão intensa que você não tem vontade de cantar. Você tem vontade de chorar. Mas que o teu choro seja de adoração a Ele. Seja declarando a Ele que Ele é grande, que Ele é poderoso, que Ele vai fazer o que Ele já fez, que já está feito, que um milagre vai acontecer, irmãos, amém? Que a vitória é sua, porque Ele diz que você é mais que vencedor, amém? Deus quer isso, Ele é essa a resposta que Ele quer. É essa resposta que a gente abre a boca e começa a declarar quem Ele é, começa a declarar a palavra dEle, as promessas dEle, irmãos. Eu tenho visto isso acontecer na minha vida e eu tenho certeza que é o caminho mais rápido para a gente chegar na vitória. Para a gente chegar no milagre é esse, irmãos. É adorando, amém? É adorando o Senhor, é exaltando a Ele, é manifestando. É nessa hora que nós vamos manifestar. É fácil manifestar a adoração quando nós estamos no bem bom, quando nós estamos na bonança. Quando nós estamos, sabe, por cima da carne seca, como diz o povo. Quando nós estamos na maior facilidade, tudo acontecendo, portas abertas, né? E a gente entrando por elas, é fácil demais louvar, adorar, exaltar. É fácil demais não murmurar e não reclamar no momento desse. Mas é nesse momento que Deus quer nos provar, amém? Ele está nos provando. Cada dia o Senhor nos prova em uma área, irmãos. Para que a gente cresça, para que a gente amadureça, para que a gente mostre para Ele que verdadeiramente nós o adoramos, nós o amamos, que o centro da nossa vida é Ele, amém? Engraçado que eu vi uma frase no Facebook, e o pastor Heber, ele tem postado muitas frases mesmo assim, edificantes, e ele fala muito sobre fé, ele ministra ali, e uma frase que eu vi, dizia assim: se você se alegra no Senhor, quando você tem o seu problema resolvido, você não se alegrou no Senhor, você se alegrou na solução do seu problema. E é óbvio isso, irmãos. Preste atenção, quando você se alegra porque um problema foi solucionado, não, você estava triste o tempo todo, chorando, me engano, reclamando, murmurando. Aí, Deus, pela misericórdia dEle, né, veio aquele milagre acontecendo na sua vida, porque muitas vezes a gente sem entendimento, sabe, Deus tem misericórdia mesmo e faz com que uma migalhazinha como aquela mulher lá, né, caia da mesa e a gente consiga ver um milagre acontecer na nossa vida. Mas a gente quando se alegra somente porque o problema foi resolvido, a gente não está se alegrando em Deus, a gente está se alegrando na solução do problema. Porque antes do problema ser resolvido, a gente não conseguia se alegrar. Então a gente tem que se alegrar em Deus, amém, irmãos? Diga para o seu irmão que está do seu lado, se alegre em Deus. Diga, a alegria do Senhor é a tua força. Amém, irmãos? Então nós temos que nos alegrar em Deus. Quando nós nos alegramos em Deus, é com problema, sem problema, com solução, sem solução, não importa. Nós vamos nos alegrar em Deus, amém? É possível isso? É possível, irmãos?
Se Deus diz que é, porque é, né? Se Ele diz que é, porque nós podemos fazer isso, nos alegrar nele. Regozijai-vos no Senhor. Regozijai-vos sempre no Senhor, assim diz Paulo. Em todos os momentos, regozijai-vos no Senhor. Irmãos, isso é um mandamento. Não é algo que a gente tem que, vou escolher se eu vou me alegrar, se eu vou me entristecer, se eu vou adorar o Senhor, se eu vou murmurar. Não, é um mandamento e Ele quer que a gente siga. Ele quer que a gente dê essa resposta. E Ele disse para o povo: deixa, vai lá, Moisés, fala com o faraó que meu povo vai para me adorar lá. Deserto é lugar de adoração. Diga para o seu irmão aí: deserto é lugar de adoração. Diga: é lugar de adorar a Deus. É para fixar na nossa mente isso, irmãos, amém? Então, em nome de Jesus, vamos praticar isso. Mas o povo foi, né? Moisés ali na batalha, Deus provando o povo, e o faraó não deixava, e o povo murmurava no ouvido de Moisés. Aí Moisés ia lá de novo, pedia a faraó não deixava, o povo murmuração no pé do ouvido. Não sei como Moisés aguentou aquilo, meu Deus do céu. Por isso que ele não entrou na terra prometida. De tanto ele ouvir murmuração, ele acabou pecando por causa disso. Então, toda vez que Faraó negava ali, o povo ia para cima. E teve uma vez que Faraó disse que não, e mandou chicote neles, botou trabalho para eles, mais do que o que eles estavam trabalhando, carga pesada mesmo, ainda com chicote. E aí que esse povo foi para cima de Moisés. Você foi falar para a gente sair, para poder a gente agora estar nessa situação. Mas mesmo assim, Deus tinha um propósito, irmãos. Deus persistiu em tirar aquele povo, mas Ele já sabia qual era o destino deles. Mas Deus, Ele não volta atrás na sua palavra, amém? E Ele continuou ali, Moisés, até o fim, e eles saíram. Deus queria que eles ficassem ali adorando. Ainda tem um texto que diz 3 dias ali adorando o Senhor. Adorando o Senhor, adorando o Senhor. Porque o Senhor estava livrando eles da mão de Faraó. O Senhor estava tirando eles daquela escravidão, irmãos. Mas eles não conseguiram entender isso. E eles não conseguiram entender que Deus tinha tirado eles da escravidão de Faraó. Assim como Deus tirou você e eu da escravidão de Satanás. Como Ele nos tirou das garras do diabo. Amém? Você crê que Deus tirou você das garras do diabo? Você e eu, nós estávamos condenados à morte. Nós estávamos condenados ao fogo eterno, irmãos. E Deus nos tirou de lá, amém? E Ele tirou aquele povo daquele lugar, daquela escravidão terrível. A gente vai lendo a história daquele povo, gente, era sofrimento demais. 400 anos sofrendo. Vinha a geração, e aquele povo ali sofrendo na unha de Faraó. Trabalhando como escravo, se acabando ali debaixo do cajado de Faraó, irmãos. Né? E os filhos, né? Depois veio, quando Moisés veio, que Deus mandou Moisés, ele levantou ali para matar todas as crianças e matou. Deus fez com que Moisés, né? Foi Deus que fez aquilo, porque tinha um propósito com Moisés. Agora imagina só aquelas mães tendo aqueles filhinhos tudo ali recém-nascidos sendo mortos, irmãos. É terrível. Sendo decapitado, sei lá o que ele fazia com aquelas crianças. Foi sofrimento terrível. Então Deus estava tirando eles de tudo aquilo. Se porventura viesse a acontecer novamente, eles estariam livres daquilo ali, daquele sofrimento. Eles seriam livres. E era para eles irem celebrar isso. Celebrar essa liberdade. Celebrar esse livramento que Deus tinha dado a eles. Daquelas cadeias, daquelas prisões, daqueles grilhões de ferro, daqueles chicotes. Mas o povo era tão endurecido que eles, mesmo naquele processo todo, Moisés falando ali, e eles murmurando, Moisés lutando ali, e eles murmurando, eles reclamando com Moisés. E Deus, né, permitiu tudo aquilo ali, endurecendo o coração de Faraó, até o ponto que Faraó deixou ir. E eles foram. Era para adorar 3 dias ali. Aí mais 11 dias eles entravam na terra prometida. Mas eles continuaram murmurando e reclamando. Nem sei se eles adoraram. Acho que não adoraram não. Era para oferecer sacrifício. Era para levar as ovelhas, o boi, tudo que tivesse para oferecer sacrifício ao Senhor no deserto.
e adorar ele, mas o povo só reclamava, o povo só murmurava. E cada vez que ele murmurava, ele dava a volta naquela montanha estúpida. Era uma montanha que tinha que, sabe, que era para eles irem, não era precisava eles ficar rodeando aquela montanha, mas toda vez que murmurava, dava mais uma volta naquela montanha. Cada murmuração dava mais uma volta naquela montanha, irmãos. Não é diferente conosco. Cada vez que a gente murmura e reclama, né, nós damos mais uma volta, mais um tempo de espera, irmãos. E o tempo vai passando e Deus não cumpre o propósito dele na nossa vida, irmãos. A gente precisa, em nome de Jesus, colocar isso dentro de nós. Eu vou adorar a Deus, independente da circunstância. Pai, coloca um zip, um sei lá o que na minha boca, para que eu abra minha boca somente para te adorar, Senhor. Somente para te exaltar nessa situação, Deus. Ó Senhor, em nome de Jesus, me ajude a tomar essa posição. O caminho da adoração, Senhor. Se nós fizermos isso, irmãos, nós vamos ver o que Deus vai realizar. Como vai ser tão rápido. Aí eu estava lendo a história de Jesus ali no deserto, né? E eu estava conversando com minha esposa falando, tem um mistério aí. Jesus ficou 40 dias no deserto, murmurando e reclamando. Jejuando, adorando o Pai. Buscando o Pai, buscando a face do Pai ali naquele deserto. Jejuando. E o povo lá tinha comida lá no deserto. Eles tinham maná todo dia. Eles tinham água, né? Quando não tinha água, Deus mandava aparecer água. E Jesus ali em jejum. O diabo foi lá tentar ele, fazer com que ele pecasse, com que ele murmurasse, com que ele reclamasse, com que ele fosse buscar providência na necessidade dele, que ele estava naquele momento, que era de comer, ele estava com fome. Mas Deus, né? Era mais importante, ele sabia quem ele era filho de Deus Todo-Poderoso. O Senhor é que supre cada uma das necessidades de cada um de nós, amém? Segundo a sua riqueza em glória. Então ele ficou ali adorando, e ainda quando o inimigo veio tentar, ele disse, só o teu Deus adorarás e só a ele prestará culto, amém? Só o Senhor teu Deus adorarás e prestará culto. Não se renda diante da situação, não. Se renda diante do Todo-Poderoso. Daquele que vive e reina para sempre. Daquele que pode todas as coisas, irmãos. É dele que nós podemos e nós devemos nos render. Amém, irmãos? É somente diante dele. Só ele é digno. Só ele é digno. Então o Senhor queria isso. A adoração daquele povo. A adoração daquele povo por tudo que ele é. Por tudo que ele tinha feito. Mas aquele povo não entendia isso. E continuou naquele mesmo sistema, irmãos. E eles morreram ali no deserto. Eles não puderam entrar naquela terra prometida. Eles não puderam experimentar do leite, do mel, de nada daquilo que tinha ali naquela terra que Deus tinha preparado para eles. Deus tinha preparado aquela terra para eles. Ainda que estava na mão de outros, mas o Senhor disse que tinha dado a eles. E eles morreram todos ali. Ontem eu estava lendo a história de Josué. E Josué, ali, foi hoje de manhã que eu estava lendo isso. Todos os guerreiros, irmãos, caíram no deserto, morreram. Josué teve que levantar outro exército e teve que circuncidar todos eles, porque eram os filhos deles. Eles tinham morrido lá, porque eles murmuravam, eles reclamavam. Eles não tinham outra coisa nos lábios dele a não ser reclamação. E nós devemos escolher se nós queremos reclamar ou se nós queremos adorar. Nós não podemos ficar com as duas coisas ao mesmo tempo. Porque se nós adoramos e ao mesmo tempo nós murmuramos. Eu adoro, depois eu murmuro, eu adoro, depois eu murmuro. Irmãos, vai ficar rodeando meia montanha o tempo todo circulando essa montanha e não sai do lugar, irmão. Não é isso que Deus quer para nossas vidas. Não é isso que Deus quer para nós. Deus tem coisa grande para nós, amém? Ainda que seus olhos não vejam, mas já está feito. Ainda que os meus olhos não contemplem, já está pronto. O Senhor Jesus disse, já está consumado. Já está feito. Tem mais uma coisa, irmãos, que eu aprendi. O Senhor quer que a gente entre no descanso dele, amém? Vamos ler aqui em Hebreus capítulo 4, que fala sobre o descanso de Deus.
Aleluia, Jesus. Tu és adorado nesse lugar, Senhor. Tu és adorado nesse lugar, Senhor. Capítulo 4, o versículo 1 diz assim: visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia nessas palavras: no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo na passagem citada há pouco diz: jamais entrarão no meu descanso. Portanto resta entrarem alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram por causa da desobediência. Por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração. Amém, irmãos? Então o Senhor diz que hoje é o dia do descanso. Diga para o seu irmão: hoje é o dia de você descansar. Descanse das suas obras, porque Deus já descansou das dele. Então o Senhor diz que se nós não descansarmos nele, nós estamos como o mesmo exemplo de desobediência, irmãos. Se eu não descanso em Deus acerca de um problema, de uma situação que eu estou enfrentando, que eu estou passando, eu estou desobedecendo a ele. O Senhor falou isso comigo, eu digo: meu Deus, é muito mais sério do que eu pensava. Eu pensei que eu podia ficar lutando, que eu podia ficar ali, sabe, no pé dele todo dia, Senhor. Ele quer que eu descanse, Ele quer que você descanse, amém? Diga para o seu irmão: o Senhor quer que você descanse, porque já está tudo feito. Se você crê, diga a Ele: descanse. Diga assim: adore e descanse. Então o Senhor quer que a gente entre nesse descanso maravilhoso que Jesus veio nos dar. Jesus é o nosso descanso, amém? Ele disse: já está feito, já está consumado, e agora nós vamos crer nele, irmãos, em tudo isso que ele fez, e descansar nessas promessas maravilhosas, amém? É fácil, irmãos, ou não? É fácil descansar? É fácil sair, largar o corre-corre, largar a luta, a ansiedade para ver as coisas acontecerem, irmãos, e descansar no Senhor, nos braços do Pai? Eu não me esqueço de uma ministração de Ana Paula Valadão, que ela fala naquele DVD dela, se eu não me engano, não sei se foi de Salvador ou de São Paulo, que ela diz assim, que tira esse fardo que está no seu ombro. Você que está dizendo: com quem é que eu vou casar? Tira esse fardo. O Senhor já preparou o teu cônjuge, o teu futuro cônjuge. O Senhor já preparou a tua esposa. O Senhor já preparou a casa onde você vai morar. O Senhor já preparou tudo que você precisa. Tira esse fardo de preocupação e descansa nele. Ele quer que você descanse. Enquanto você não descansar, você não vai desfrutar disso que Ele tem para você. Enquanto eu não descansar, eu não vou desfrutar. Eu só vou atrasar o processo. Então Deus quer que a gente descanse, que a gente entre nesse descanso, irmãos. Deixa de desobediência, entra no descanso de Deus. Confia nele de todo o teu coração. Entrega teu caminho a Ele, e o resto Ele fará. Você já leu esse versículo na Bíblia? Entrega esse caminho, entrega esse fardo completamente. Você não está aguentando carregar mais, já está pesado demais, já está ficando até encurvado assim, ó, de tanto levar. Arranca isso em nome de Jesus nessa noite. Entrega para o Senhor definitivamente e descansa nele, adora Ele, busca a face dele. Já está tudo pronto, já está tudo consumado, irmãos. E no deserto é lugar de adorar o Senhor, não é lugar de carregar fardo, não é lugar de luta, não é lugar de ficar com desespero querendo
irmãos, como Deus foi provendo tudo para aquele povo naquele deserto. As sandálias deles não se gastavam, as roupas, né, não envelheciam. Você já leu isso? Tinha maná todo dia, tinha água toda hora que eles precisassem. Por mais que tivesse que esperar um pouquinho, né? Moisés ia lá e ali orava, buscava a Deus. O Senhor dizia, faz isso. E Moisés ia lá, fazia, a água aparecia, irmãos. Deus mudou? Mudou, irmãos? Ele continua o mesmo? A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então Ele continua sendo o mesmo. Se Ele fez isso lá e hoje, Ele faz isso ou faz muito mais? Muito mais, irmãos. Ele diz, buscar em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas, amém? As demais coisas, tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que é necessário para a sua vida aqui na terra, Ele já tem tudo pronto, irmãos. Só precisa eu crer, só precisa você crer. Entra nesse descanso. A gente só consegue entrar nesse descanso quando a gente crê. Quando a gente não crê, realmente a gente vai lutar, batalhar, guerrear e se esganar para poder fazer acontecer. Mas quando a gente crê, irmãos, a gente vai descansar. Amém? Porque eu vou lutar por algo que já está feito, para fazer algo que já está feito. Então eu só preciso crer. E eu tenho que declarar com a minha boca isso. Porque se eu não declaro isso com a minha boca, se eu não falo essas coisas, se eu não declaro essas verdades da palavra de Deus, pode ter certeza que vai vir murmuração, vai vir reclamação dos meus lábios. E não adianta dizer assim, mas eu não falo do problema, mas também não declaro, não profetizo, não falo nada, eu fico na minha. Não adianta. Eu tenho que abrir minha boca e declarar o que a palavra de Deus diz, amém, irmãos? É isso que eu tenho que falar, isso aqui é a verdade. Isso aqui é a verdade que vai se cumprir todos os dias em nossas vidas. É isso que Deus quer. Que nós o adoremos, que nós o exaltemos, que nós glorifiquemos o nome dEle. E Ele permite que as provas venham mesmo para nos testar, para ver o nosso nível de fé, para ver se o que a gente prega a gente vive mesmo, irmãos. É isso. Eu não vejo outra coisa, porque eu olho por mim mesmo. Deus nos coloca em situações para que a gente veja se a gente vive o que prega. É incrível isso. Digo, meu Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Aí na luta, no dia, sabe, que Deus vai colocando ali, deixa eu ver se ela vive isso mesmo, se ela vai viver isso mesmo que ela está pregando. É assim que Deus faz. Não é para o nosso mal, não, é para o nosso bem, amém? Porque Ele é um Pai amoroso, um Pai de amor, um Pai de verdade. E a gente precisa conhecer esse Deus, entrar mais na palavra, mais na adoração a Ele, que aí Ele vai nos revelando, se revelando para nós. E a gente vai compreendendo as coisas, e aí a gente vai passar com mais facilidade nas provas. A gente vai conseguir adorar a Deus verdadeiramente. A gente vai conseguir exaltar Ele, entronizar Ele nessa guerra, amém? Entronizar Ele. Qual é a guerra que vai prevalecer, irmãos? Onde Deus está entronizado. Não existe guerra, não existe batalha se Deus estiver entronizado nesse lugar. Já era. Então a gente precisa, amém? Fala para o seu irmão, entronize o Senhor nessa guerra. Diga, entronize o Senhor nesse deserto. Amém? Então é isso que Deus quer, que você entronize a Ele. Que você dê essa resposta de adoração a Ele. Peça mesmo a Ele, Senhor, me ajuda, para que eu possa te dar essa resposta de adoração o tempo todo, Senhor. Em cada luta, em cada dificuldade, em cada situação, eu posso estar adorando o Teu nome, exaltando o Teu nome, Senhor. Amém, irmãos? Com certeza, você não vai ficar 40 anos no deserto. Diga assim, ó, com certeza, fala para ele aí, você não vai ficar 40 anos no deserto. Diga assim, no máximo 40 dias. Amém? Então o Senhor quer que a gente saia, mas para a gente sair tem um caminho. E esse caminho é adoração. E aí quando a gente começa a adorar, a gente começa a descansar, né? A gente começa a repousar nele, nas promessas dele.
E aí a gente vai começar a sorrir, sabe? Se alegrar em Deus, verdadeiramente. Só assim, irmãos. Só assim. Então tira esse fardo nessa noite. Diga para o seu irmão aí, tira esse fardo, meu irmão. Diga, toma o fardo de Jesus que é leve. E o jugo dele que é suave. Amém? E ele te chama para o descanso. Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então essa é a vontade dele, nos aliviar de toda a carga, de todo o fardo, irmãos. É a gente poder livremente adorar ele, amém? Livremente exaltar o nome dele. Falar das promessas dele. É isso que o Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, quer. Arranca a murmuração da boca, a reclamação, o questionamento. Eu ultimamente tenho falado assim para os irmãos. Até quando eu estou passando por algo que eu estou colhendo, que eu plantei, que está sendo ruim para a minha vida, eu levanto minha mão e digo, obrigado Jesus, porque a tua palavra se cumpre, eu estou colhendo o que eu plantei, Senhor. Até isso eu estou fazendo assim agora, irmão. Eu vou fazer o quê? Se eu estou colhendo, eu vou fazer o quê? Vou murmurar e reclamar? Não, eu vou agradecer a Deus porque eu estou vendo que a palavra dele é verdade. Está se cumprindo na minha vida porque eu estou colhendo o que eu plantei. Aí eu fazendo isso, o que é que vai acontecer? É que uma semeadura ruim vai sendo arrancada, sabe? Vai sendo tirada, uma nova semeadura boa vai sendo semeada. E aí eu vou começar a colher coisa boa na minha vida, irmãos. Amém, irmãos? Então Deus quer isso. Não murmure não, mas em nome de Jesus, se puder, coloque um cântico nos seus lábios. Um louvor ao Senhor. Faça que nem Paulo e Silas ali naquela prisão, sabe? Eles estavam ali, foi chicoteado, estava fazendo bem. Estava pregando o evangelho, curando, ressuscitando, fazendo tudo de bom para as pessoas. E aí, foi o que aconteceu? Porque libertou uma mulher lá que estava endemoniada há muitos anos ali, servindo de escravo do diabo, né? Capaz de Satanás. Botaram eles lá na prisão, deram uma surra neles, dilaceraram eles, colocaram os pés no tronco. E eles à meia-noite estavam lá orando e louvando a Deus, orando e cantando hinos ao Senhor. Não teve cadeia, não teve estrutura, não teve muralha, não teve nada que detesse aqueles homens naquele lugar, irmãos. Porque a adoração, ela vai tremer, ela vai destruir com as estruturas do inferno na tua vida e na minha vida, amém? Toda muralha que estiver te cercando, te proibindo, te empatando de cumprir o propósito, ela vai cair por terra no meio da tua adoração, Deus. As cadeias vão cair, irmãos, isso é uma coisa real. Aquelas cadeias caíram, aquilo que estava preso no tronco deles se abriram, irmãos. Que tremendo, o lugar tremeu, não resistiu não, irmãos. Por causa da adoração daqueles homens naquele lugar. Vamos pegar o exemplo daqueles homens. Ah, mas quem está certo sou eu, fulano está errado, é eu que estou certo, é eu que isso, que aquilo. A gente tem essa mania, né? De falar assim, e quer mesmo, sabe, impor a nossa razão ali. Não, irmãos, vamos adorar o Senhor, sabe, vamos adorar a Deus e orar. Eu creio que Paulo estava ali orando por aqueles homens, orando por eles para que eles se arrependessem, orando para que eles, a cegueira saísse dos olhos deles, eles pudessem enxergar a verdade, porque o desejo de Paulo era ver aquele povo todo livre, salvo, liberto, irmãos. Ele não estava orando ali para Deus mandar justiça, queima, Senhor, destrói, tu está vendo o que eles fizeram comigo, acaba, Deus. Não, ele estava ali orando, intercedendo e adorando a Deus. Quando aquilo tudo aconteceu, aquelas estruturas abalaram e as correntes caíram por terra, aquele homem queria se matar ali. O carcereiro, ele ia se matar, com medo de terem fugido, os presos terem saído daquele lugar. Porque se ele não se matasse, alguém ia matar ele. Ele ia ser morto porque deixou os presos fugirem. Então ele ia antecipar logo, né? Mas Deus ali, né, com o poder dele naquele lugar, fez aquele homem se converter, a família dele toda, todo mundo foi batizado naquela noite, e o nome do Senhor foi glorificado, irmãos. Deus quer que você abra sua boca e glorifique a Ele. Glorifica a Ele em nome de Jesus. Tira a murmuração e glorifica, dê glória e dê graças por tudo.
Oh, Deus, eu te dou graças, Senhor, porque tudo que se passa na minha vida é porque é para a tua glória, Deus. É para a tua glória, Pai. É para a tua glória que eu estou aqui nessa situação, Jesus. Eu te agradeço, Pai. Esse é o caminho mais perto, irmãos, de sair da prova. Esse é o caminho. Jesus ficou 40 dias ali, só 40 dias. Porque a postura dele naquele lugar foi de adoração, Pai. De rendição a Ele. Ele não se importou com a necessidade que ele estava ali naquele momento de fome. Daquele lugar deserto, sem conforto nenhum. No templo, ele não estava debaixo de nenhuma casa. Ali, aqueles 40 dias ali adorando o Pai. Orando e adorando, orando e adorando, orando e adorando. Quando o diabo veio, ele teve que sair fora. Porque só tem um que é digno de ser adorado. Só tem um que é aquele que nos fez, que nos criou, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, que nos tirou das garras do diabo, irmãos. É Ele que destruiu com as nossas cadeias. É Ele, somente Ele é digno, somente Ele, irmãos. Não, o seu problema não é digno de adoração nenhuma. O meu problema não é digno de adoração nenhuma. Porque quando a gente começa a venerar um problema, ficar com ele ali o tempo todo na nossa mente, sabe? E só pensa nele, e só tem ele. Pronto, colocou o problema no centro. Deus já não está mais no centro. O que é adoração? É tudo que nós colocamos Deus no centro. Tudo que nós colocamos Deus entronizado no centro, ali é o centro das atenções. Isso é adoração a Deus. Então, se nós colocamos o nosso problema no centro, nós estamos adorando o nosso problema. Nós estamos adorando a dificuldade que nós... Não, só penso nisso, não tem outra coisa na minha mente. Em nome de Jesus, vamos colocar o Senhor no centro. Vamos entronizar Ele, amém? Vamos entronizar Ele, porque somente Ele é digno de ser entronizado. Somente Jesus, irmãos. Só Deus, como Jesus disse, somente a Ele adore e preste culto. Amém? Então isso aqui é mais um motivo para você não faltar um culto. Porque Ele é digno que você preste culto a Ele. Não só nesse lugar. Não só nesse lugar. Mas aonde você estiver, preste culto a Ele. Adore o Senhor. Com as suas atitudes. Adore a Ele com as suas atitudes diante dos problemas, diante da circunstância. Adore a Ele. Mostre para Ele, dê resposta para Ele, irmãos, amém? Dê resposta para o Senhor na tua vida. Eu tenho que dar resposta para Ele. A resposta que Ele quer, não a que eu quero. É a resposta que Ele quer, essa que Ele deseja. Que é a adoração, amém? Você pode se colocar de pé nessa noite. Vamos adorar um pouco mais o Senhor nessa noite para nós sairmos daqui cheios, regozijados.